Olá, meus amigos, meus irmãos. Vamos novamente meditar na palavra. Vamos meditar para nós não incorrermos na transgressão aqui da palavra de Deus. As redes sociais, ela deu voz, ela dá como se fosse um microfone, né, um alto-falante muito poderoso. E eu tenho observado que as pessoas não têm o cuidado, principalmente quando vêm ensinar a palavra. Elas falam de qualquer forma, sem ter conhecimento pleno da palavra, que não maneja bem a palavra da verdade, como diz a própria palavra de Deus, né? A palavra de Deus fala que nós devemos manejar bem a palavra da verdade. E também a palavra de Deus nos exorta que nós devemos tomar muito cuidado quando nós vamos ensinar os oráculos santos de Deus. E quando eu vejo as pessoas aqui nas redes sociais, no YouTube, Face, Instagram, etc., fico tentando descobrir o que se passa na mente dessas pessoas. Primeiro eu examino a mim, claro, né? Qual é o meu objetivo de eu estar aqui? Será que é agradar a todo mundo? Será que é ter muitos seguidores? E eu, lendo a palavra de Deus, eu fico muito esperto, muito atento a isso, para mim não incorrer nos textos que está nos advertindo, né? E hoje eu quero trazer a reflexão, algo que aconteceu esses dias. Eu conheci uma pessoa, e aquela pessoa muito falante, tal, né? E aí eu fiquei com a vontade de perguntar para ele: você é pregador, né? E antes que eu perguntasse, eu falasse, ele falou: eu sou missionário. E aí esse missionário, e aí eu comecei a fazer umas perguntas para ele. Perguntei, né, a pergunta de prática, eu sempre pergunto: quantas vezes você já leu as escrituras? Ah, eu não li muito não, acho que foi 2 só. E inclusive eu tenho um canal no YouTube, eu ensino a palavra, tal, né? Quer pegar meu zap? E falei: pego o teu zap. Mas eu não me identifiquei também, não falei que eu tinha canal aqui no YouTube, não falei nada. Eu apenas fiquei na minha e dei a entender também que eu conhecia pouco da palavra, não falei grandes coisas para ele. E aí eu peguei o WhatsApp dele, e aí ele me indicou lá o canal dele, fui assistir. E aí, pelo WhatsApp, eu comecei a mandar algumas perguntas. Ele falou assim: que bom, pelo menos eu vou ter alguém para me ensinar a falar as coisas de Deus, tal, né? E aí comecei a fazer algumas perguntas para ele, e eu vi que ele não tem conhecimento da palavra. Não falei nada para ele, mas aí ele incorreu nesse texto aqui, que está no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 1 e 2. Eu penso muito sobre isso quando eu estou aqui fazendo gravações e ensinando para você. E isso vai trazer uma consequência lá no futuro, no dia do julgamento, no dia que nós tivermos que prestarmos conta, principalmente quando nós estivermos ensinando a palavra. Eu tenho temor e tremor, eu fico pensando: meu Deus, está certo isso aqui, eu vou orar a Ti, e eu não quero ensinar errado, que o Senhor me direcione, porque eu sei o peso disso, né? E também qual é o meu objetivo aqui. Eu não quero estar agradando a homens, eu quero agradar a Ti. Fiz certo, né? É assim que eu faço. Então vamos aqui para o texto, para nós entendermos aqui. Então, essas situações que acontecem, eu tiro lição para nós e passo para vocês também nossas experiências, para nós dividirmos nossas experiências, umas que seja para o lado bom e outro para que seja do lado ruim, para nós não incorrermos na mesma transgressão que eles, né? Então vamos para Tiago, capítulo 3, versículo 1 e 2. Desculpa. Diz assim a palavra: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. Então, o apóstolo está falando assim: olha, não queira ser mestre. O que é um mestre? Um mestre é aquele que ensina. Não queira, muitos de vocês não façam isso. Não queira ficar ensinando, né? Ensinando é diferente de nós testemunharmos da salvação. Ensinar a doutrina é diferente, né? E aí, continuando aqui: sabendo que receberemos mais duro juízo.
Posso estar dizendo, olha, não queira isso, a não ser que você tenha plena ciência do que você vai falar. A não ser que você tenha plena ciência do que você vai ensinar. Às vezes eu fico vendo meus vídeos, né? Eu falo, será que eu ensinei de acordo com a palavra, meu Deus? Mostra para mim se estiver errado, para mim retratar ou então tirar do ar. Eu faço isso. Tomar cuidado, porque eu sei que eu vou enfrentar um duro juízo lá na frente, né? E aí, versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. O que é a palavra, né? Isso aqui tem dois sentidos. Tem o sentido normal do dia a dia, das palavras que nós falamos, e tem o sentido da palavra de Deus. É isso que esse texto está dizendo, né? Que a palavra de Deus ela é muito ampla, profunda. Então nós devemos levar para a palavra de Deus, que nós transmitimos, que ensinamos, mas também devemos levar para as palavras do dia a dia, palavras irrefletidas que nós falamos. Então, meus amigos, meus irmãos, essa pessoa que se diz missionário, eu fiz uma pergunta para ele sobre se o crente pode ficar possuído, né, ou pode vir maldição. Aí ele falou, pode, com certeza, pode, né? Pode. Aí ele citou o exemplo de Pedro, mas nós devemos entender que Pedro, quando Jesus falou, afasta para trás de mim, Satanás, Pedro não era convertido ainda, porque tem um texto que diz, o próprio Jesus falou, quando você se converter, pastoreia o meu rebanho. Lembra? Aí ele citou também o Judas, mas Judas, a palavra de Deus fala que ele já estava destinado para a perdição. Então ele teve uma falta de conhecimento da palavra e ensinou. Se é uma pessoa incauta, vai inculcar isso aí e vai trazer heresias. A pessoa vai ficar sempre temerosa, achando que o verdadeiro cristão vai ficar possuído, que o verdadeiro cristão vai ser amaldiçoado. E aí ele vai procurar essas igrejas para poder fazer as campanhas, para poder se libertar das maldições hereditárias, como dizem, né? Então fica aqui essa reflexão para nós. Se você quer ensinar a palavra, tudo bem, mas você tem que ler esse texto primeiro e refletir muito bem. Porque lá na frente vai ter dura prestação de conta, né, do que nós estamos ensinando e que você vai ensinar. Igual eu fiz um vídeo dizendo que eu vi uma pessoa hoje fazendo a live, né? Não estava com a palavra nada e falando a torto direito, falando das suas experiências. Eu não tenho que pôr minha experiência como doutrina. A minha experiência tem que estar atrelada à doutrina. A doutrina da palavra que dirige todas as nossas ações. Que Deus nos abençoe e nos livre dos falsos mestres.